Olá, sejam então bem-vindos ao Espaço Opinião. Nesta quarta-feira começamos por falar do encontro oficial do primeiro-ministro português com o presidente de Angola. Luanda poderá não pagar parte das dívidas que as empresas portuguesas reclamam. Destaca ainda para a manifestação de taxistas que voltam a protestar nas ruas para impedir que a lei Uber entre em vigor. Na política nacional, Aliança, o novo partido de Santana Lopes, inicia hoje processo de formalização e destaca ainda para as reformas antecipadas a carreiras longas em vigor a 1 de outubro. A nível internacional, Coreia do Norte aceita desmantelar complexo nuclear, mas com condições que têm de ser tomadas pelos Estados Unidos. Hoje comigo em estúdio tenho então Pedro Meira. Pedro, seja então muito bem-vindo. Começamos então por falar deste encontro com o primeiro-ministro português e o presidente de Angola. Ontem ficou marcado o gesto, o aperto de mão, algo há muito esperado depois daquele caso que todos bem nós sabemos. Muito boa noite, Andreia. Boa noite a todos os espectadores que nos seguem. André, esta visita de António Costa a Angola é, digamos, o início de uma fase nova nas relações bilaterais entre Portugal e Angola. É uma fase, no fundo, de um período de desenvolvimento e de degelo das relações que esfriaram em 2013, quando o José Eduardo Santos, na altura, pôs fim, no fundo, à parceria estratégica entre Angola e Portugal, entre os dois países, devido ao facto que todos bem conhecemos relativamente portanto, à acusação que pendia sobre o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, no âmbito da Operação FISE. Foi um processo judicial, um processo judicial que ocorreu em Portugal, no qual o vice-presidente angolano é acusado de corromper um magistrado do Ministério Público português. Essa acusação por parte do Ministério Público português causou realmente um esfriamento e o gelar das relações estratégicas e das relações bilaterais entre Portugal e Angola, que agora, com duas situações e com dois pontos, acabaram por esfriar e por voltar, no fundo, ao período inicial. Isto porque, e é preciso ter algum cuidado realmente nesta situação, nesta matéria das relações com Angola, pelo seguinte, porque Portugal tem 200 mil expatriados em Angola, são mais de 5 mil empresas portuguesas que estão, portanto, a trabalhar com Angola, e Portugal para Angola significa, no fundo, a porta de entrada para a Europa e também, no fundo, um local privilegiado para investimentos por parte dos angolanos. E estas relações voltaram, no fundo, a esfriar e voltaram a melhorar por duas perspectivas. Primeiro, porque o Tribunal de Relação de Lisboa resolveu reencaminhar a acusação do processo de Manuel Vicente para Angola. O Manuel Vicente vai ser julgado, portanto, em Angola e não em Portugal. E depois, no outro lado da ponte, João Lourenço, o presidente angolano, que agora tomou posse, no fundo sucedeu José Eduardo Santos e está a ter, no fundo, uma política totalmente diferente e distinta do que tinha José Eduardo Santos. E este aproximar, no fundo, entre os dois países deve-se a estes dois fatores. Já na altura da tomada de posse de João Lourenço, Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença nessa tomada de posse e aguardava-se agora com alguma expectativa esta visita de António Costa ao território angolano e a Luanda, e a visita de facto tem corrido bem porque há um aproximar novamente dos laços entre os dois países, e esse aproximar em termos diplomáticos e diplomacia tem depois reflexos também a nível da economia, e daí o facto também agora de se falar no retomar dos pagamentos por parte do governo angolano. Diz-se que, portanto, o governo angolano, por intermédio do seu Ministro das Finanças, ontem afirmou que não iria ser pagos os 500 milhões, que eu, na totalidade, pelo facto de haver um erro formal, que, no fundo, algumas das dívidas contraídas pelas empresas portuguesas não terão respeitado, no fundo, a execução orçamental que estava prevista e definida, não é? E isso acaba por, de facto, ser o fator de travão para que o governo angolano pague na totalidade essa dívida. É muito importante, realmente, e como disse no início, este aproximar novamente, este estreitar de laços, porque são 200 mil portugueses que estão neste momento em Angola e sabemos, no fundo, da importância que isso tem, quer para essas pessoas, quer para milhares de empresas portuguesas que trabalham em Angola ou com Angola, não é? Claro. Este encontro ficou ainda marcado pela assinatura de alguns acordos, entre eles a questão da tributação entre Portugal e Angola e, por exemplo, quanto ao transporte aéreo, que se espera que hajam então mais voos
entre os dois países. Também algumas medidas que vêm então aqui... Sim, são medidas, no fundo, são sinais, são medidas significativas que vêm, no fundo, dar um sinal de uma maior aproximação, ou de um reaproximar de dois países irmãos, não é? Angola e Portugal, e, portanto, essa questão dos transportes e das ligações entre os voos realmente é importante, porque permite que haja uma maior acessibilidade, quer por parte dos angolanos a Portugal e que investam também em Portugal, quer também dos portugueses, no fundo, a Angola, não é? E nós não podemos descurar também essa questão do investimento angolano em território português. Há uma importância, de facto, significativa por parte do investimento feito por angolanos nos últimos anos em Portugal, e com este esfriar de relações e com, no fundo, com o fim da parceria estratégica, esse investimento diminuiu. Os números dizem, não tenho de memória, mas sei que os números diminuíram. E com no fundo, esta assinatura de protocolos a nível fiscal, a nível de transportes e noutras matérias, isto vai permitir que os dois países se reaproximem novamente, e é de facto significativo e muito importante este passo que foi dado pelo governo de António Costa, pelo governo português, e que também pela presidência de João Lourenço, não é? Esta presidência angolana de João Lourenço tem também marcado muito a agenda política mundial, internacional, pelo seguinte, porque no fundo tem havido uma limpeza, digamos, do aparelho do Estado por parte de João Lourenço. Sabíamos que no tempo do José Eduardo Santos é público também que os filhos e a família estava toda inserida no aparelho do Estado e nas empresas do Estado, como a Ação Angola, e com o João Lourenço tem procurado, pelo menos nesta primeira fase, fazer, digamos, chamemos assim, uma limpeza, no fundo, desse tipo de regime quase familiar de gestão do país, não é? Claro. Ontem António Costa informou ainda que Marcelo Rebelo de Sousa deverá visitar Angola em 2019, mas também uma atitude de que realmente os países estão em união? Sim, Marcelo Rebelo de Sousa, com a sua de fundo, sapiência diplomática, já na altura marcou presença na tomada de posse. Era algo que não se estava a contar, e Marcelo acabou por ir e deslocar-se a Angola, apesar de ter ocorrido um pequeno incidente, porque creio que João Lourenço, no seu discurso da tomada de posse, citou uma série de países e não citou Portugal. Isso criou-se logo ali um incidente quase que diplomático. Ele ontem falou sobre isso e sobre esse tema, alegando que há mais de 100 países no planeta e que, portanto, que no fundo que se terá esquecido e não terá sido deliberado nem propositado, não é? Eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa fez bem ao ter ido à tomada de posse, porque no fundo deu o primeiro passo de reaproximação entre os dois países. E agora, com a ida de António Costa, digamos, entramos aqui na fase, digamos, do namoro, para passarmos depois novamente à fase de um novo casamento entre Portugal e Angola, que eu creio que poderá ocorrer para o próximo ano, com a visita de Marcelo a Angola. Marcelo Rebelo de Sousa irá no próximo ano a Angola. Nessa altura a relação já estará, digamos assim, mais madura, e vai ser importante a ida do nosso Presidente da República, porque aí, creio eu, vai ser, no fundo, o sinal mais forte e mais significativo que os dois países estão novamente, digamos, unidos e, no fundo, mais próximos. Muito bem, passamos então agora ao próximo tema, a manifestação de taxistas hoje, que também marca o dia. Taxistas que estão então contra a entrada da lei Uber, que deverá entrar a dia 1 de outubro. É verdade, André. Os taxistas, por intermédio das duas principais associações sindicais, a Antral e a Federação dos Táxis, convocaram uma greve dos táxis em todo o país, com especial direcionamento para Lisboa, Porto e Faro, no fundo as cidades principais em termos turísticos e em termos de atividade dos táxis. O que é que estes senhores pedem? Estes senhores pedem a suspensão da lei que, no fundo, legalizou as plataformas tecnológicas do transporte, digamos, a Uber, a Cabify, etc., não é? É preciso notar uma coisa, esta lei foi na altura, quando foi apresentada pelo Parlamento ao Presidente da República, foi votada por Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, baixou novamente ao Parlamento e teve que ser alvo de alterações. E neste processo, no fundo, legislativo, estas entidades foram também ouvidas e foram escutadas. E houve, no fundo, uma alteração, uma adaptação da lei, também para que os taxistas, no fundo, vissem os seus interesses também, no fundo, plasmados nessa lei. Eles alegam agora, os taxistas, que há uma uma série de inconstitucionalidades nesta lei. Só que não dizem, é uma lei que vai entrar agora em vigor, em novembro, creio, dia 1 de novembro, não dizem quais são as inconstitucionalidades.
Portanto, digamos, a mão cheia de nada novamente, não é? Os taxistas, a lei é inconstitucional, não é legal e, portanto, nós vamos parar e vamos fazer greve. Há aqui uma coisa que é fundamental. Os taxistas têm que perceber que estas plataformas vieram mudar completamente as leis do mercado e eles próprios têm que se adaptar no seu dia-a-dia, nas suas práticas de organização e na sua estrutura, quer como empresas, quer como associações, têm que se adaptar aos tempos novos, aos tempos modernos. É a lei do mercado. Sabemos que havia aqui um gap, um intervalo realmente entre as plataformas, a Uber e os táxis, em que os táxis pagariam mais licenças e haveria aqui uns entendimentos e um desacordo nesse aspecto. Eu creio que esta lei, que ainda não estudei ao pormenor, mas que esta lei já faz aqui no fundo uma aproximação e uma equidade entre... Sim, eles estão obrigados ao pagamento e uma contribuição e além disso os motoristas também vão ter de tirar, digamos, um curso de formação e por aí, porque isso também era algo que os taxistas falavam, de que os motoristas não tinham qualquer formação. Que os motoristas não tinham formação, mas por incrível que pareça, e eu sou cliente já fui muito cliente de táxis e cliente de Uber, pese embora os motoristas da Uber não terem formação, há um rigor muito maior no tratamento por parte dos motoristas da Uber do que nos táxis. Nessas aplicações as pessoas muitas vezes não sabem, porque não utilizam, porque a Uber ainda não está, chegou, creio eu, agora a Braga, só por exemplo. Há algumas cidades do país que não têm Uber. Uma pessoa, quando requer estes serviços pelo telemóvel, quando finaliza o serviço, pode classificar a visita, pode classificar, no fundo, o trabalho do motorista. E mesmo quando o motorista está a vir, no fundo, para apanhar a pessoa pode seguir e perceber as classificações do motorista, quais são os comentários que são feitos, ou seja, há um maior rigor, um maior controle da atividade por parte até dos próprios motoristas. Portanto, isso que os taxistas alegam, digamos, para mim não faz qualquer tipo de sentido. O que faz sentido é os taxistas realmente modernizarem-se. Há até agora uma aplicação que é, penso eu, no MyTaxi, se não estou em erro, que no fundo também uma cópia do sistema da Uber e da Cabify para os taxistas. E os taxistas têm que, pura e simplesmente, se adaptar a estes tempos, a esta realidade nova. Isso é algo que é inevitável. Marcelo Rebelo de Sousa, para ter vetado a lei, foi por alguma razão. A lei realmente não compreende os requisitos que o Presidente da República entendia. A lei foi novamente trabalhada, elaborada, e agora, no fundo, quais são as inconstitucionalidades que os taxistas alegam? Eu não os conheço, eles também não as dizem, não é? E, portanto, vamos ver agora qual vai ser a reação. Agora, isto cria uma má imagem para o país, porque sabemos que, sobretudo nestas cidades de Porto, Lisboa e Faro, são cidades altamente turísticas, em que o movimento hoje em dia de táxis e de Uber, eu queria dar-lhe nota de uma coisa, André, é curioso que chegava eu no outro dia de uma viagem e por acaso consegui apanhar um Uber do nada que se aproximou, nem foi eu que o chamei, e dizia-me ele que se não fosse esse achado, essa sorte, eu teria que esperar ali 1h30 por um táxi e mesmo por um Uber, porque a quantidade hoje em dia, no fundo, de procura destes serviços é tremenda, é uma coisa que mudou muito em 3, 4, 5 anos, não é? E, portanto, há trabalho para todos, como as pessoas costumam dizer. Agora é necessário que haja regras, regulamentação e uma adaptação também aos tempos modernos e à lei do mercado, não é? Acredita então que esta manifestação hoje não dará... Não sei, a manifestação também, eu sei que estará combinado também para o início da tarde um encontro de alguns taxistas à frente da Assembleia da República. Exatamente, porque vão entregar também algo na Assembleia da República. Isto foi uma lei que foi muito trabalhada na Comissão. Agora vamos ver qual vai ser o resultado desta posição de força por parte dos taxistas, não é? A Federação dos Táxis, pensou em Entral, tem 10 mil associados ou 13 mil, portanto ainda é muita gente. Se houver uma adesão realmente grande à greve, ainda é uma associação com algum peso. Muito bem, passamos então agora ao próximo tema e ainda na política nacional, Santana Lopes, ex-líder do PSD, avança então com o processo de formalização do novo partido, a Aliança. É verdade. Marcelo Santana Lopes foi candidato, portanto, nas últimas eleições, não foi há muito tempo, foi em janeiro, ao Partido Social Democrata, ao PSD, perdeu as eleições para o Rui Rio. Nesse momento, Santana Lopes dá a mão ao Rui Rio, não me esqueço que entra com o Rui Rio e acompanhado do Rui Rio no Congresso para dar um sinal de unidade, apresentaram listas conjuntas ao Conselho Nacional, Santana Lopes vai ao primeiro Conselho Nacional e depois, no segundo Conselho Nacional, resolve dizer que já não está com o Rui Rio, que não está com o partido e começa-se a ouvir um zum que iria criar um novo partido.
Isto é, digamos, uma atitude da Santana Lopes. Santana Lopes é um animal político e entendeu que havia espaço, no fundo, à direita para a criação do novo partido. Porquê? Porque, de facto, o Rio tem sido uma catástrofe, chamemos assim, na liderança do PSD, e Santana percebeu que havia aqui a possibilidade de, e sobretudo com esta alteração do quadro político em Portugal, no fundo da morte quase do voto útil, a possibilidade de criar um novo partido e até futuramente numas próximas eleições apresentar-se em coligação com o CDS, com o PSD e com a Aliança, e eles próprios fazerem, digamos, um bloco à direita e uma geringonça, digamos, à direita. Para isso, Santana o que é que faz? Cria um novo partido. Para criar um novo partido são necessárias 7.500 assinaturas. Ele já conseguiu reunir as 7.500 assinaturas e vai apostar no lançamento de um partido, digamos, a século XXI. Um partido low cost, com custos mínimos, sem sedes, muito à base de internet, muito à base de redes sociais. Portanto, um trabalho diferente que eu acho que vai ser interessante acompanhar, porque um bocado a imitar também alguns partidos novos que têm surgido na Europa. E vai ser interessante para estes partidos tradicionais, o PSD, CDS, PS, CDU, acompanharem, no fundo, também esta evolução dos tempos e esta evolução, este dinamismo que creio eu que a Aliança vai trazer, no fundo, nesse trabalho político, não é? Vamos ver, os partidos novos, temos exemplos positivos e negativos, não é? Temos vários partidos que foram criados e morreram quase à nascença, e outros como o PAN que conseguiram eleger um deputado e têm um deputado, não é? Portanto, é algo que é muito, digamos, é difícil adivinhar qual vai ser o resultado deste período. Eu estou convencido que Santana Lopes, de facto, que é uma pessoa que tem um espaço ainda mediático bastante grande, porque é comentador na SIC, conseguiu... Santana Lopes, de facto, é um animal político, consegue, eu digo que ele não tem 7, tem 14 vidas, porque já esgotou as 7 e agora já está nas novas 7. Com a idade dele, ele consegue lançar um partido novo, consegue, e creio eu que vai também aqui marcar um bocado a agenda política do próximo ano, que é um ano muito forte em termos políticos em Portugal, é um ano de eleitoralismo completo, porque vamos ter 3 eleições, as eleições europeias, as eleições... E ele diz mesmo que vai concorrer às europeias. Às europeias. Temos as europeias, temos as legislativas depois em novembro e temos também as eleições na Madeira, não é? Portanto, vai haver três atos políticos e 3 eleições. E Santana Lopes, eu estou convencido, porque há espaço, ele consegue ir, e temos que recordar o seguinte, que ele também... Portanto, no PSD teve uma votação ainda bastante expressiva. Ele vai buscar, digamos, ali uma franja de muitos descontentes do PSD que não se estão a rever nesta liderança muito errática e mesmo medíocre, chamar-lhe assim, apesar da palavra ser forte, de Rui Rio, não é? E, portanto, estou convencido que ele vai ter algum sucesso. Muito bem, vamos então acompanhar. Tentamos os próximos passos. Mais um tema no dia de hoje, reformas antecipadas a carreiras longas em vigor a 1 de outubro, ou seja, quem começou a trabalhar aos 15 ou 16 anos e trabalhou 46 anos vai ter reforma e sem penalizações. Boas medidas. Exato, eu penso que são boas medidas. O Governo, portanto, enviou para os parceiros sociais uma proposta de alteração para as reformas antecipadas que vão entrar agora, portanto, em vigor, sendo necessário cumprir 2 requisitos, portanto, que a pessoa tenha contribuições, 46 anos de contribuições e tenha começado a trabalhar aos 16 anos. Estas contas, nestas reformas eram penalizadas, portanto, com o fator de sustentabilidade e com algumas penalizações, e já estava previsto, portanto, no Orçamento de Estado do ano passado, também que este ano iria haver algum corte e eu no fundo, retomar, no fundo, as reformas no seu todo, na sua totalidade. E parece-me bem esta medida, sabendo nós que o nosso país é um país com muitos reformados, é um país cada vez mais envelhecido e, portanto, todos os apoios e no fundo, todas as condições que possam ser dadas para melhorar a qualidade de vida destas pessoas que trabalharam tantos anos para o país é muito importante, tendo sempre em conta que este fator da sustentabilidade da segurança social vai ser um dos grandes problemas do país nos próximos, para a nossa geração, digamos assim, não é? Claro. Muito bem. Por fim, a Coreia do Norte aceita desmantelar complexo nuclear, mas com condições estas que têm de ser tomadas pelos Estados Unidos. Exato. Houve agora um novo encontro entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Portanto, o Presidente da Coreia do Norte assumiu que iria, portanto, fechar uma zona, uma região
um armazém, no fundo, onde faziam testes nucleares, portanto, uma desnuclearização, só que para isso existe, e autorizou, no fundo, também que isto fosse observado por observadores de outros países, etc. Isto vem no seguimento de uma cimeira que houve em Singapura com os Estados Unidos, com Donald Trump. E a perspectiva é que, e no fundo a condição de Kim Jong é que Donald Trump e os Estados Unidos também, de uma forma, digamos, recíproca, terminem ou parem alguns testes que estão a fazer militares em paralelo com a Coreia do Sul. E, portanto, temos aqui uma posição também um bocadinho de força por parte da Coreia do Norte, a dizer, sim senhor, nós paramos aqui os testes nucleares, mas vocês também vão parar alguma parte dos testes militares que têm feito com a Coreia do Sul. Faz parte das negociações diplomáticas, no fundo, e estou convencido que isto são boas notícias, porque são negociações que têm vindo a decorrer e começa a haver uma desnuclearização de facto desta região e um apaziguamento desta região, no fundo, das Coreias, não é? Coreia do Norte e Coreia do Sul a dizer que querem terras de paz, sem armas nem ameaças nucleares. Será mesmo assim? Vamos ter duas Coreias eu acho que é um caminho e é um processo, não é? Não é algo que possa ser feito ou realizado de uma forma muito imediata. Digamos, é um processo diplomático, porque a Coreia do Sul tinha o acompanhamento sempre dos Estados Unidos e os Estados Unidos, com a entrada de Trump, tornaram-se imprevisíveis e depois passaram da fase de imprevisibilidade para a fase, no fundo, foram, como é que eu lhe chamar, Donald Trump depois acaba por ser extremamente duro com a Coreia do Norte e muito impositivo, não é? E depois houve, lá está, um aproximar dos dois países. Trump percebeu também que era necessário aqui haver alguma diplomacia e alguma negociação, conseguiram abrir aqui a porta da negociação e aos poucos começa-se a haver uma desnuclearização e um desarmamento daquela região, uma região muito importante para o globo, não é? Para o planeta Terra, e portanto é importante que haja realmente uma zona de paz e pacificação. Vai ser sempre uma zona de algumas quesilhas, mas estou convencido que este processo de pacificação ou de acalmia vai perdurar e vai acontecer. Nessa cimeira, o Presidente da Coreia do Norte disse ainda que estaria disponível ou gostaria de visitar a capital da Coreia do Sul. Se isso acontecer, é o primeiro Presidente que o faz e é algo que também vem, então... Sim, é algo que vai marcar realmente também, no fundo, a agenda no território. Houve um encontro, creio que terá sido a irmã do Presidente Kim Jong, que terá ido à Coreia do Sul. Não foi o Presidente, foi a irmã, não é? Já foi um primeiro passo, um primeiro sinal, mas agora com a visita realmente do Presidente da Coreia do Norte à Coreia do Sul, é um passo enorme para a pacificação das duas Coreias e vai ser extremamente importante também que isso aconteça, não é? Muito bem. Pedro Meira, muito obrigada pela sua presença e Obrigado. até para a semana. Nós encerramos assim o Espaço Opinião. A informação regressa já a seguir. O Espaço Opinião volta amanhã. Até lá.